Bom dia, doutor Rafael Putinelli. Tudo bom com o senhor? Tudo jóia, Paulo? Como vai? Graças a Deus, estamos aqui sobrevivendo a essa nova realidade ou adaptação nossa, não é isso? Aí, desafios, né? Coisas que não prevíamos que de forma essa acontecer e acho que estamos construindo uma nova etapa dentro do judiciário, dentro das atividades, das relações imobiliárias, dos contratos, né? Coisas novas aí que acho que todos temos que estar dispostos a entender e principalmente a se adaptar a essa nova realidade, né, Paulo? Isso aí. Bom, nós temos aqui, nós já pré-conversamos algumas situações que nós vamos conversar aqui, mas eu acho que antes de a gente iniciar, seria muito importante o senhor se apresentar o seu escritório, enfim, como é que a gente pode conhecê-lo melhor, doutor Rafael? Eu sou advogado, né? Eu tenho um escritório aqui na UEM e eu atuo na área imobiliária. Já sou formado há 18 anos, né? E sempre atuei na área imobiliária, inclusive na época que eu fui procurador municipal, atuei dentro da administração pública com a regularização de imobiliários. E hoje o escritório basicamente atua dentro da área imobiliária, assessorando aí incorporadores e imobiliárias e pessoas físicas, né, em geral, na compra, venda e estruturação de negócios imobiliários. E nós, aqui no escritório, né, obviamente, dentro desse âmbito imobiliário, estamos aí enfrentando e descobrindo alternativas e tentando descobrir alternativas para transpor esses desafios aí que a gente está encontrando, né, Paulo? Eu acho que também o escopo do que nós falaremos um pouco hoje dessa vivência. É verdade. Bom, e já aproveitando, então, entrando no assunto, né, que é abrangente, tanto na área de compra e venda, quanto na área de locação, eu queria que o senhor nos desse aí um overview das solicitações do seu escritório, vocês têm recebido de parte a parte, né? Quanto a eventuais alterações contratuais, aditamentos, enfim, né? E como é que se comporta isso, tanto nos contratos que já foram assinados, né? Quanto nos contratos que eventualmente vão ser assinados, imaginando, né? Como eu acho que pelo menos eu nunca vivenciei uma situação dessa, né, onde que se pudesse colocar situações contratuais retratando situações que nós estamos passando hoje, né? Como é que o senhor tem visto isso? Quais são as principais solicitações que o senhor tem recebido, o seu escritório tem recebido? Hoje, a palavra que define esse momento é a palavra da renegociação, né? Eu acho que todos os contratos, pelo menos a sua grande maioria, está passando por um processo de adequação de condições e estabelecimento de medidas, né? Algumas vezes paliativas, outras de forma mais radical, inclusive encerramentos, que eu acho que é um ponto que a gente também vai ter que abranger como funcionaria o encerramento dos contratos dentro desse cenário. Mas essa renegociação, ela é pautada, na maioria dos casos, pela redução dos valores dos aluguéis ou também a repactuação da forma de pagamento, né? Alguns contratos, além do desconto que o inquilino pede, muitas vezes ele pede para postergar parte desses pagamentos para parcelas futuras. Então, para não onerar também exclusivamente o proprietário e fazer uma composição que não prejudique financeiramente o contrato, uma parte das parcelas dos aluguéis estão sendo diluídas em meses subsequentes, né? Então, muitas vezes,
se fixa um desconto de 10%, 20%, e uma parte, 10%, 20%, até 30% a gente tem visto aqui sendo repactuado para começar a ser pago a partir de junho, julho, e aí diluindo uma pequena fração até, muitas vezes, o mês de dezembro, janeiro de 2021. Então, essa premissa de renegociação, ela se estabeleceu hoje como uma regra nas relações, né? Temos visto que o principal impacto tem sido nos contratos de locação não residenciais, né? Os contratos para lojas, comércios, indústrias, enfim. Eu acho que o maior afetado hoje é o setor do comércio e o setor da indústria. Então, os contratos residenciais estão tendo algum impacto, óbvio, né? Porque as pessoas estão sofrendo a diminuição de renda, mas o grande afetado foi o mercado comercial, né? Lajes corporativas, enfim. E também uma mudança, né, Paulo, que eu acho que vocês, do ramo das imobiliárias, devem estar sentindo, principalmente com relação à ocupação e a locação aí de lajes corporativas, né? Com essa questão do home office, os empreendimentos de coworking, né? Que eles vendiam essa flexibilização de você aluga quando precisa, e agora essa própria flexibilização pegou eles num momento que todos aí estão reclusos, né? Então, essa é a palavra da ordem, renegociação. Legal. E dentro dessa renegociação, doutor Rafael, quais são as principais diferenças, né? Porque o senhor comentou rapidamente que existem descontos, existem repactuações, e quais são as principais diferenças dessas modalidades de acertos no contrato? E quais são, acredito eu, né, que, claro, sempre com o bom senso da análise do seu inquilino, né, do ocupante do imóvel, entender qual é a relação dele com o mercado, né? Não pode se estabelecer uma situação como regra, né? Ou seja, quero dizer o seguinte, vamos dar 30% de desconto, ou vamos repactuar, ou vamos aditar o prazo. É claro que eu entendo que cada caso é um caso, né? Mas quais são as principais diferenças entre desconto efetivo, repactuação, e qualquer outra modalidade que o senhor tem visto aí acontecer? As características dos contratos de locação estão, na sua maioria das vezes, atreladas ao ramo de atividade, né? Você pega os contratos de locação do shopping center, né? que é um grande impacto, né? O grande impacto aí que sofreu o comércio, e, obviamente, os shoppings, né? Todos os lojistas, todos os comerciantes estão sofrendo esse impacto. Outro segmento, né, que a gente pode pontuar aqui são as lojas de ruas, restaurantes, concessionárias também de veículos, né? Ramos de atividade que estão hoje praticamente fechados, né? Fora os serviços prestados aí, mas o grande volume desses estabelecimentos fecharam. E as lajes corporativas. Eu acho que a questão da locação residencial tem impactos, são mais individuais, pessoais, mas eu acho que não tem uma relevância para a gente traçar traçar as linhas gerais do que está acontecendo, porque é muito individual nos casos das locações residenciais. Nas comerciais, a gente pode dividir nesses três segmentos, que os shoppings têm uma característica de cobrança com base no faturamento, né, das lojas, tem um aluguel mínimo, e a grande forma de fixar o aluguel mensal de lojista em shopping o faturamento, né? Então, geralmente os contratos de locação feitos pelo shopping estabelecem três pilares, que é a contribuição associativa para
as associações, né, que cuidam da infraestrutura do shopping, limpeza, etc. Há o aluguel mínimo, que é aquele estabelecido no contrato, independente da loja estar aberta ou fechada, conforme o lojista teria que pagar, e aquela calculada com base no faturamento. O que nós temos visto os shoppings fazer nesses últimos tempos foi a negociação com os lojistas de forma coletiva. Eles suspenderam a cobrança do aluguel, reduziram significativamente a contribuição da sociedade, porque os shoppings estão focados, conseguiram fazer uma redução do custo, mas mesmo assim existe um custo que o lojista ainda está suportando. E a preocupação nesse segmento é que, mesmo ocorrendo a abertura, esses custos voltarem aos patamares iniciais, esses lojistas não terem receita suficiente para arcar com essa despesa, né? E sabe que é muito relevante em qualquer segmento, que é o aluguel. Então, existe dentro do segmento de shopping center essa insegurança e essa expectativa, né? Como vai ser esse retorno que esperamos aí que seja em breve. Em outros ramos, né, como o comércio, loja, que em alguns casos a situação tem sido individual e tem se pautado muito pelo segmento de atuação do inquilino, né? Nós vemos alguns ramos, o restaurante que está ainda conseguindo funcionar com delivery, então ainda um setor somente a receita, apesar de as lojas estão fechadas. Então, no primeiro mês, a gente viu uma negociação na faixa dos 20%, né, com a expectativa de que fosse abrir em 15 dias. Isso não aconteceu, agora nós temos uma prorrogação até maio. Prática, nós temos o mês de abril todo fechado. Nós não sabemos ainda como o mercado vai funcionar no mês todo, né? Mas, na prática, esse fechamento do mês implica uma negociação entre 30% e 20% aí de desconto, porque o proprietário do imóvel tem um ativo, tem um investimento, muitos imóveis, inclusive, são de empresas que constituem um patrimônio para alocação, né? E com isso também tem suas despesas. Muitos imóveis que estão alugados são financiados, são pertencentes a fundos de investimento, né? Que tem aí seus acionistas, seus cotistas, né? Que também depende dessa remuneração, né? Muitas vezes pulverizada no mercado. Agora, outros segmentos que não estão sendo impactados, como rede de supermercados, farmácias, caiu, obviamente, a receita, mas não caiu tanto assim. Então, esses segmentos que não foram impactados, eu não vejo na prática para que peçam ou negociem contratos. Acho que todos temos que nos sacrificar de uma forma, né? Proprietários na medida do possível, os inquilinos também, para manter e tentar salvar aí o máximo do que foi pactuado inicialmente, Paulo. Legal. Eu quero só dar uma retomada, né, nas adoções das práticas que estão sendo feitas, né? Isso me corrija se eu estiver errado. Na realidade, a suspensão, né, de pagamentos de aluguel, o proprietário do imóvel deixa de receber o valor durante um período estipulado, né? E esse contrato ele se perpetua, ele se prolonga além do prazo já contratual estabelecido pelo período dessa suspensão, é isso? Ou não? Então, na verdade, Paulo, o contrato tem alguns elementos objetivos, né? Que o objeto em si, que é o próprio imóvel, né? O prazo
o valor do aluguel, o reajuste. Então, tem alguns elementos do contrato que são básicos para qualquer contrato de locação. O prazo da locação, ele não só altera a questão do aluguel, né? Com a renegociação do aluguel. Não é automático isso. Se as partes pretendem prorrogar os contratos de locação, elas têm que negociar essa prorrogação de prazo também. Tá? E isso afeta muito, Paulo, essa questão, essa discussão da questão do prazo, suspensão, inclusive do judiciário, dessa pandemia, aqueles contratos em que o inquilino quer exercer o seu direito de renovação, né? São aqueles contratos em que a lei de locações prevê que, após um determinado período de locação, contínuo ou somados os períodos, que no caso seriam no mínimo aí de 5 anos, o inquilino teria o direito de exigir o direito de renovação, né? Então, nós temos visto alguns contratos de locação aqui cujo prazo para o inquilino exercer o direito de renovação se expirou. E o inquilino, no meio dessa discussão de pandemia e tudo mais, ele acabou não pleiteando esse direito de renovação. Então, o proprietário poderia pedir a extinção dessa locação ao final do prazo. O que está sendo discutido, né, dentro dos contratos de locação hoje são mais relacionados à questão do valor do aluguel. Tá? Se o inquilino ou o proprietário quer discutir a questão de prazo, a própria questão de uma multa, no caso de saída do inquilino, por conta de algum benefício que ele tenha dado, tem que ser feito por meio de um instrumento de aditamento. Tá? É óbvio que nesse afastamento social, muitas vezes não é fácil colher as assinaturas, formalizar um instrumento, mas aconselhamos que isso seja feito, ainda que minimamente, né, no momento da negociação, por escrito, por meio de um e-mail, detalhando as condições que foram ajustadas, né, para que depois o departamento jurídico dessas empresas, dos proprietários, dos advogados, possam fazer a correta formalização dessas alterações dentro do contrato de locação. Tá? Porque essas negociações, hoje, no calor da situação, Paulo, eu acho que, principalmente quem cuida das imobiliárias, das administradoras dos imóveis, tem que tomar algumas cautelas, ainda que mínimas, para que depois exista uma formalização. Tá? Então, eu acho que sempre é importante formalizar, independente do meio, ou por aditivo, ou por carta, ou por uma singela troca de e-mails aí que discipline essas novas condições. Legal, ou seja, o que foi combinado por telefone, o que for, o que seja, se formaliza da forma mais simples possível ou não, até a possibilidade depois de se formalizar de fato o que foi combinado, né? E pelo que eu entendi, na realidade, são situações distintas, né? Nós estamos falando de valor é uma coisa, prazo é outra e assim por diante, não é isso? Sim, sim. Só completando, então, pelo que eu entendi, a suspensão é tipo um stop and go, né? Ele para naquele momento, daquele período, e depois ele segue sem alterar qualquer situação do contrato, né? Estou certo? Correto, Paulo. Legal. Essa suspensão, né, ela tem que ser clara. O que ela abrange? Ela abrange só a questão do pagamento do aluguel, mas o prazo continua, né? As outras obrigações do contrato, que muitas vezes a gente deixa um pouco de lado, por exemplo, tem muitos inquilinos que estão fazendo o pagamento dos aluguéis, mas deixaram de pagar as contribuições condominiais, porque não tem recurso. Então, são coisas que tanto o administrador, quanto o proprietário, quanto os síndicos dos condomínios têm que se atentar com relação
ao pagamento dessas despesas adicionais dos encargos contratuais, né? São encargos extras, além do aluguel. São despesas, seguros, né? Então, temos que nos atentar hoje com mais atenção, né? Ter mais atenção aí a os demais pontos do contrato, não só a questão do aluguel especificamente. Maravilha, muito bacana. Um item aqui que eu acho que deve ter acontecido ou vai acontecer com certeza, né? Aqueles contratos que vão ter ou tiveram seus reajustes durante a pandemia, logo antes, ou vão acontecer daqui a um tempo. Como é que se entende isso juridicamente, doutor Rafael? Então, Paulo, o ano passado, esse ano, né, nos últimos meses, o reajuste dos aluguéis tem ficado na casa aí dos 6% a 7%, 8%, dependendo do índice do mês de aniversário dos contratos. Esse reajuste, ele é um reajuste significativo, né? Se nós considerarmos hoje o atual patamar da taxa Selic, dos juros, né, do CDI, enfim, você ter um reajuste de inflação de 6%, 7%, é um ganho expressivo para os contratos, para os proprietários, né, para os investidores que têm imóveis locados. Então, seria um reajuste que vinha em compasso com a estabilização mínima da economia que estávamos tendo aí nos últimos meses, principalmente no mercado imobiliário, né? Mas que, diante desse cenário, passaram os reajustes também a serem questionados, né? Serem discutidos também nessa negociação dos aluguéis. Tá? Então, do aspecto contratual, Paulo, o reajuste ele é sim devido, tá? Não há questionamento se deve ou não ser aplicado o reajuste dos contratos de locação. Por quê? Porque é uma cláusula contratual e mais adiante nós vamos falar também de um projeto de lei que eu separei aqui, que foi apresentado recentemente. Eu até contigo trocamos algumas mensagens quando saiu a notícia desse projeto de lei, que seria, ao meu ver, pelo menos, muito perigoso, muito arriscado, né? O Congresso interferir nessa relação privada com essa profundidade que inicialmente estava prevista. Mas, hoje, não tem nenhuma legislação que altere ou diminua a incidência das cláusulas contratuais da relação privada na questão do reajuste e outras, enfim, que estejam previstas aí nos contratos, né? Devemos lembrar também, Paulo, que existem alguns contratos de locação, principalmente na esfera comercial, que antes eram conhecidos como build-to-suit, né? Aqueles contratos feitos, aqueles prédios, construções, reformas, imóveis que foram criados, construídos ou reformados para atender uma demanda específica com um planejamento de locação aí de longo prazo, 10, 20 anos, né? Então, esses contratos de longo prazo, eles sofrem um impacto em cadeia, né? Se você deixa de reajustar um ano, os reajustes dos anos seguintes vão ser em cima do valor. Você perde aquela base de valor a ser reajustado a cada ano que você não concede um reajuste, né? Então, nos contratos de mais longo prazo, esses contratos que têm um viés de investimento, de investidor, de investimento, esses contratos devem ser tratados com muito mais zelo, com muito mais cautela, porque os reflexos a longo prazo, tanto para o investidor, para aquele que dispõe de recursos para fazer de vulto, tem que tomar um pouco mais. Mas, em linhas gerais, os ajustes também podem, né, e estão sendo negociados para os próximos anos, né? E esse ano, especificamente, os contratos que tiveram
estão tendo reajuste nessa época, as conversas sobre a sua incidência estão sendo recorrentes, é inegável, né? Mas, falando a grosso modo, teoricamente, os contratos devem ser reajustados. Legal, eu fico imaginando, né, esses contratos de BTS que o senhor mencionou, né, o Build to Suit, que a pessoa constrói para viabilizar a ocupação de um terceiro, né, o equilíbrio contratual de um investidor desse porte, ela é uma linha muito tênue, né? Então, eu acho que assim, né, a palavra maior de tudo isso que a gente está falando é equilíbrio contratual entre as partes, né? Não pode existir esse desequilíbrio, porque, enfim, acaba não tendo a situação principal, que é a própria locação, né? Se você tem um desequilíbrio, não pode o benefício de um gerar prejuízo para o outro, né? Sim, sem dúvida. E Paulo, a grande questão é, se fosse restringir os efeitos da pandemia dentro desse período de quarentena, né? O nosso trabalho, e principalmente o trabalho de vocês, do segmento imobiliário, vocês que intermediam, vocês que trazem o negócio para o cliente, o corretor, a administradora imobiliária que gerencia isso no dia a dia, seria fácil. Você travaria dentro de um determinado período, falava, olha, o prejuízo seu é esse, o prejuízo da tua contraparte é aquele. E conseguiria se definir com precisão o reflexo. O problema é como nós falamos aí com relação à questão do shopping, né? Após a abertura do mercado, qual vai ser a movimentação econômica, né? Será que é só o fato de estar fechado e estar aberto? Não. Nós temos que pensar que os inquilinos têm uma atividade econômica e essa atividade econômica ela pode continuar sendo impactada por um período após essa reabertura do comércio. Não significa que a abertura do comércio vai resolver o problema de todas as empresas. Não vai. É óbvio, é o primeiro passo, né, para começar a se resolver. Mas nós temos aí toda uma insegurança com relação ao futuro econômico, né, com a capacidade do cidadão de consumir, a confiança dele tomar caso compra de um veículo, de um bem semidurável, né, de um eletrodoméstico, do cidadão comprar alguma coisa à prestação, a confiança dele manter o seu emprego, enfim. Eu acho que o grande desafio não é passar por esses 40 dias que nós estamos vivendo, já estamos dentro deles, já sabemos o que está acontecendo, mas como vai se desenrolar aí nos próximos meses, né? Nos próximos meses, no próximo ano. Então, quanto tempo o reflexo dessa situação vai atingir e quais segmentos vão ser mais atingidos, né? Então, o profissional, o corretor, aquele profissional que trabalha dentro de uma imobiliária, quando ele for tratar com o inquilino, a primeira coisa é entender, tentar visualizar qual que é a situação que o inquilino vai passar nos próximos meses. Por quê, Paulo? Porque tem que haver, por parte desses profissionais, uma definição para o proprietário de uma situação real, né? Não adianta o proprietário falar, não, eu quero receber 100% do meu aluguel. E, do outro lado, o inquilino falar, eu não consigo pagar porque o meu ramo de atividade não permite isso, não vai permitir isso nos próximos meses. Se chegar num consenso que não seja factível, as partes não consigam cumprir, tanto o proprietário quanto o inquilino vão ser prejudicados, né? O proprietário vai perder o seu inquilino, vai ter que arcar com os custos de manutenção do imóvel. Será que esse imóvel vai ser alugado se ele ficar vazio? Será que vai ter demanda para alocação desse imóvel para esses mesmos segmentos? Então, o processo de negociação ele é muito importante para que o proprietário, para que o inquilino,
eles consigam se aproximar o máximo possível da realidade de cada um. Não adianta você negociar, não querer discutir, não querer conversar com o inquilino, porque o inquilino vai morrer e o proprietário muitas vezes vai ficar com o imóvel vazio, com despesa de IPTU, condomínio, aluguel, enfim, sem o aluguel, e aí vai ser um prejuízo maior. Então, esse enfrentamento ele transcende esse período. Acho que temos que pensar em cada segmento também como que vai ser a retomada de cada um deles, né? E isso não é fácil, porque, Paulo, nós não sabemos, né? Pode ser que amanhã tudo volte ao normal, isso vire uma página do passado, mas sabemos que não deve ser bem assim. Mas também não dá para medir todos os segmentos, todas as situações, e por isso que é importante procurar auxílio, conversar, ouvir o inquilino, procurar entender o segmento do inquilino. O proprietário, por sua vez, também tem que entender que não dá, muitas vezes, para o inquilino cumprir à risca aquilo que está no contrato, né? Que daí entra naquela questão, né? É um fato de força maior, é um evento inesperado, é de responsabilidade de alguém, não é de responsabilidade de ninguém. Como faremos, né? Então, são perguntas que nós vamos respondendo dia a dia, né? Eu acho que não tem uma resposta certa ou errada, mas eu acho que a gente tem que chegar o mais próximo possível daquilo que atenda dos dois lados. Enfim, tem que ser construído, Paulo. Hoje nós estamos no dia 28, né? Ontem teve uma fala do Paulo Guedes, onde que ele acredita que a retomada vai ser a partir do ano que vem somente, né? Então, em considerando que isso seja uma possibilidade, não uma verdade, né? Porque até outro dia o discurso deles era a partir do segundo semestre, e essa negociação, ela caminhar conforme as coisas vão acontecendo, qual é a sugestão do senhor no sentido de quanto em quanto tempo conversar para readequar aquela situação? Porque a gente não pode fazer um negócio de longo prazo, né? Não pode chegar e falar, vamos aditar por 6 meses, amanhã a economia começa, ou vamos fazer daqui 2 meses, passados 2 meses a situação continua igual, ou, enfim, ela vai estar de uma forma modificada. De quanto em quanto tempo o senhor acredita ser conveniente conversar para que... Porque também todo mês conversar é um pênalti, né? E assim, os processos de negociação, né, Paulo, quando você tem um contato direto do proprietário com o inquilino, muitas vezes ele até consegue falar no mês a mês, a cada dentro de pouco tempo retomar as discussões, enfim, acompanhar de forma mais próxima. Mas quando falamos de negociações que envolvem administradoras de bens, imóveis pertencentes a empresas, a empresas, a fundos imobiliários que têm governança, que têm administração profissional, que tem departamento jurídico envolvido, enfim. Qualquer negociação, ela também é custosa para as empresas, porque ela envolve um grande número de profissionais, advogados, enfim. Então, essas negociações, a gente tem que entender que também geram custo para as empresas, né? Custo, tempo, energia, a empresa perde energia negociando o contrato, ao invés de se dedicar à sua atividade principal, que é a atividade fim dela, né? O comércio, a venda, a produção de algum bem ou serviço. Então, as negociações, elas, como você disse, não podem ser também, entre aspas, mensal, né? Mas também não pode ser anual, né? Porque nós estamos vivendo um momento de exceção. Eu acho que esse período tem que ser definido com base no segmento do inquilino, no segmento de atividade do inquilino. Eu acredito que alguns segmentos realmente vão voltar como antes. Eu acho que não tem porquê
eles ficarem suspensos. Exemplo dos que não fecharam, né? As farmácias, supermercados, lojas de materiais de construção, atividade construtiva talvez não volte com toda a força que estava antes, mas não vai parar. A questão do consumo de combustíveis, a questão do consumo de alimentos, né, de restaurantes, lanchonetes, etc. Então, acho que, dependendo do segmento, a volta ela é mais, de forma prática, ela é mais plausível, e outros segmentos, que são principalmente as questões dos supérfluos, né, comércio de produtos supérfluos, algumas coisas de algumas coisas que não são de primeira necessidade, que não vai ter uma demanda imediata logo após o retorno. Mas o ideal é que essas tratativas elas não se alonguem, tá? Elas não se alonguem, por quê? Porque a gente tem que sempre ter como uma premissa do contrato, que é o restabelecimento das condições contratuais. As exceções elas têm que ser as mínimas possíveis, para afetar o mínimo possível, tanto o proprietário quanto o inquilino. Eu acho que qualquer hiato dentro da execução do contrato ela tem que ser diminuída ao máximo, para prejudicar o mínimo possível o proprietário, o investidor, a empresa que construiu o empreendimento para alugar, no caso dos shoppings, né? Para que ela possa continuar investindo, e também para que o inquilino ele também retome o quanto antes a sua atividade, né? Se reinventando também, não adianta. Eu acho que também, Paulo, uma coisa importante é dizer, eu acho que muitos segmentos eles vão sofreram modificações por conta da pandemia, e eu acho que nunca mais voltarão a ser aquilo que eram antes de tudo isso acontecer. Um exemplo disso, eu acho que são as empresas que trabalham com e-commerce, as empresas que fornecem produtos e serviços por meio de entrega. Eu acho que muitas pessoas que não tinham o hábito de consumir dessa forma passaram a consumir, e eu acho que não deixarão de consumir dessa forma, né? Eu acho que as reuniões físicas, as discussões em escritórios, né, propriamente dito, acho que na imobiliária, na sua imobiliária, na sua relação de negócio, eu acho que os contatos virtuais se intensificaram muito nesse período. Eu acho que a tendência é manter. Eu acho que vai ter uma diminuição daquela demanda de reuniões físicas, viagens. Então, eu acho que o próprio uso da tecnologia passou a fazer parte do dia a dia de muito mais pessoas do que já faziam antes. Então, eu acho que não adianta esperar que daqui a pouco o mundo vai ser o mesmo, porque eu acho que nunca mais será o mesmo. Será, eu acho que, em alguns aspectos, melhor, outros óbvios, né? Óbvio, eu acho que vai piorar em algumas coisas, mas, no geral, acho que vai ter muita coisa boa também, tá? E reinventar, né? Eu acho que o próprio segmento imobiliário, acho que você pode falar um pouco disso também, do acesso, da procura de imóveis por meio eletrônico. Vocês, eu conheço a plataforma de vocês, vocês, inclusive, têm um negócio interessante que eu vi aí numa das apresentações que vocês fizeram, fiquei curioso por lá ver, que é uma visita virtual dos imóveis, né? Para evitar que a pessoa fique circulando, enfim, você tem essa ferramenta aí, a pessoa quer comprar um imóvel, ele visita o imóvel de forma virtual, então diminui a necessidade do cliente ficar visitando 30 imóveis, ele vê lá na plataforma, gostei mais desse, tal, então ele visita 2 ou 3 ou 5, enfim, mas são ferramentas que vieram e não voltam mais, Paulo. Você tem essa ferramenta que eu achei muito interessante, né? É verdade. Eu acho que assim, tudo que o senhor falou aí, com certeza vai acontecer, porque eu já ouvi exatamente o mesmo discurso em outros segmentos, né? Essa percepção dessa mudança de modo de viver mesmo, né? Mesmo aqui nós estamos super perto, o senhor está aí na Iguatemi, eu estou aqui na Renato. Por que eu tenho que ir até aí? Eu aqui, podemos falar da mesma forma que nós estamos falando, ou em casa. E são duas coisas que eu ouvi
de um grande diretor de uma multinacional de tecnologia que não existe mais home office, né? É anywhere office, né? A pessoa vai estar onde que ela quiser, né? Eu achei muito interessante isso. E uma das situações de etiqueta nessa situação é não perguntar onde que a pessoa está, né? Foi a primeira pergunta que eu lhe fiz quando a gente iniciou isso, né? O senhor está no escritório? Essa etiqueta, daqui para frente, ela tem que ser cumprida. Você não pode perguntar onde que a pessoa está. Então, é anywhere office, né? E é isso aí mesmo, quer dizer, a pessoa pode estar assim, eu lembro muito daquela situação do Jornal Nacional, onde que falavam que, eu nem lembro o nome dele, se eu lembrar o nome dele, eu vou denunciar a minha idade, né? Mas era já lembro o nome dele. Ele sempre estava de gravata, né, terno, super bem vestido, mas falavam que da cintura para baixo ele estava de shorts e sandália, né? Então é isso aí, né? A pessoa vai aparecer daqui para cima, né, super bem, tem até ferramentas, né? Na própria ferramenta que nós estamos adotando, eu posso colocar um fundo atrás de mim, com o escritório funcionando, eu posso colocar um fundo de praia, eu posso colocar a realidade que é onde que eu estou mesmo. Então, isso eu tenho certeza, né? Porque assim, é um consenso geral que essas mudanças vão acontecer e não vão deixar de existir, mesmo passando a pandemia, né? Bom, mas agora, voltando um pouco ao nosso assunto, né? A gente está falando bastante de intermediação, né? Das situações de locação, quer dizer, né? Falar um pouco da intermediação, né? O nosso escritório aqui, ele tem como fundamento, né? Um pouco diferente do que o próprio segmento, o próprio Cresce fala para a gente adotar, que a nossa intermediação, ela se finaliza a partir do momento da assinatura do instrumento. De fato, né, eu acho que ela deve se finalizar ali mesmo, né, e hoje, inclusive, voltaram aos entendimentos dos tribunais que, a partir do momento, se eu me corrija se estiver errado ou não, a partir do momento que existiu a formalização e a intermediação aconteceu, os honorários do intermediante, eles passam a existir, né? E o nosso trabalho, a gente faz questão de sempre receber os nossos honorários ao término do processo, na emissão em posse ou a entrega das chaves para a parte compradora ou locadora, né? Esses intermediantes que ficaram nesse limbo, né? Vamos supor, foi feita uma venda ou foi feita uma locação e existiu logo de cara já uma necessidade de uma adequação a esse contrato. E os honorários do intermediante foram jogados lá para frente. Existe a possibilidade de um entendimento deste intermediante, tanto com o comprador, ou locador, ou proprietário, para falar, olha, o meu trabalho já foi feito, eu não quero seguir com vocês, mesmo eu tendo me comprometido a isso no contrato, eu estou vendo que, de repente, isso aqui pode se alugar com essa suspensão, com esse não pagamento. Eu posso, como intermediante, pleitear isso de alguma forma? Como é que o senhor entende isso? Paulo, a minha perspectiva em relação aos honorários profissionais, isso eu posso falar até de forma abrangente, não só sobre a comissão do corretor, do intermediador, né? Mas também como qualquer outra remuneração profissional. Tá? Eu acho que a remuneração profissional ela não é doação, ela não é caridade, ela não é de forma alguma qualquer forma de concessão, e sim uma contraprestação por um benefício, por um serviço prestado, um serviço recebido. Eu acho que a posição do Cresce com relação ao pagamento dos honorários eu vejo como corretas, tá? Eu acho que nós que atuamos no segmento imobiliário aqui no escritório, somos advogados da área imobiliária, a gente tem uma relação muito próxima com diversas imobiliárias, diversos corretores, né? E assim, corretores que atuam em inúmeros segmentos, né? Tem o corretor que vende seminovo, que vende imóveis de terceiros, tem imobiliárias que trabalham só com imóveis
de lançamento na planta, tem corretores que formam áreas para construção de empreendimentos, de incorporação. Então, a gente conhece de forma muito próxima a atividade e as dificuldades que esses profissionais enfrentam, né? Então, eu acredito que, dentro da política que vocês adotam, como outras imobiliárias, outros corretores adotam, que quer receber a sua comissão, até como uma forma, um voto de confiança, um voto de profissionalismo, de receber com o serviço totalmente concluído, apesar de entender que o serviço está concluído após a aproximação das partes e a assinatura dos contratos. Tá? Eu acho que, a partir do momento que se assinou o contrato, se houver algum inadimplemento por qualquer que seja das partes, eu acho que o corretor cumpriu o papel dele, né? A não ser que exista aí uma vinculação, uma compra complexa, que envolva uma série de documentos, uma série de questões suspensivas, né? Aquelas questões suspensivas de contratos previstas lá no artigo 125 do Código Civil. Então, nós temos aí uma série de questões que são específicas, mas, em linhas gerais, eu entendo que a remuneração é dessa. Se, porventura, acontecer alguma questão que fugiu ao controle do corretor, né, que postergou aí o contrato, eu não vejo que uma solicitação, um pedido por parte do corretor para que seja feito o pagamento da sua remuneração seja visto como um benefício que a parte estaria dando. Na verdade, quem deu o benefício de pagar posteriormente foi o corretor, né? Eu acho que, se o negócio está feito e teve uma postergação do pagamento porque atrasou o financiamento bancário, é um exemplo que a gente está vendo agora dentro desse período, que os bancos estão demorando para fazer a geração dos instrumentos e entregar aí o instrumento definitivo. Os próprios cartórios estão trabalhando com horário reduzido, muitas vezes os escreventes não estão conseguindo dar vazão, porque não conseguem as certidões, não conseguem documento, enfim, está atrasando aquele fechamento definitivo do contrato, né? Então, eu não vejo prejuízo nessa solicitação, tá, Paulo? Volto a dizer, se o contrato tem uma previsão, é óbvio que essa previsão ela tem que ser respeitada, porque o corretor também, como parte, concordou com essa situação. Mas eu acho legítimo e eu acho válido que o corretor possa pleitear, até porque, Paulo, eu acho que as partes têm que entender que o corretor também tem as contas da casa dele para pagar, né? Tem a escola do filho para pagar, enfim, também não dá para ficar aguardando, não recebe tudo, chegando numa a conversa é sempre um melhorinho. Mas eu vejo como legítimo esse pedido, tá? E vejo também como legítimo o pedido das partes, às vezes, para que os pagamentos, enfim, que estavam previstos, né, dentro de um determinado prazo, principalmente os contratos em que haja contratação de financiamento bancário dentro de um período, também não entra naquela questão do caso fortuito, né? Imagina a pessoa que vai tomar um financiamento para comprar um imóvel junto à Caixa Econômica Federal. Nós estamos enfrentando isso agora, vendo a Caixa num mutirão aí, fazendo pagamentos de benefícios para 40 milhões de brasileiros, né? E eu estou lá com o meu contrato de financiamento na fila para ser entregue. Então, qual é a culpa do comprador nessa situação? Ele fez tudo que ele combinou com o vendedor, mas ele está numa fila lá na Federal, aguardando aí a liberação do seu documento. Então, esses pontos, Paulo, é como na questão da locação. Estamos vivendo um momento atípico e eu acho que a transparência, a boa-fé, existe um Instituto de Direito que hoje é muito utilizado pelos legisladores, né, em relação aos contratos, que
é denominado da boa-fé objetiva. O que vem ser a boa-fé objetiva? É a boa-fé das partes com a relação contratual, né? Independente do que está escrito no contrato, tem que existir uma boa-fé. O comprador do imóvel, o vendedor do imóvel, que já recebeu parte significativa do preço, né, que está dependendo da conclusão para receber seu saldo, às vezes num valor ínfimo, eu acho que ele deveria e seria humano e de boa-fé e espelhar também a boa-fé do intermediador, que também deu esse prazo estendido para ele pagar, ele ir fazer o pagamento do corretor. Qual o impedimento disso? Né? Se o negócio está feito, por que não pagar o intermediador se o intermediador deu um voto? Né? Então, eu acho que vale essa conversa e eu acho que o intermediador merece essa consideração, Paulo. Eu acho que é uma questão de merecimento, não só uma questão profissional, é uma questão de merecimento. Tá? Então, essa é a minha posição, não só com os honorários dos corretores, mas como a remuneração de todos os profissionais. Né? Não é factível, né, que a parte retenha pagamento hoje numa situação que a gente está vivendo. Né? Ótimo, muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta meio capciosa aqui, né? Eu já passei por algumas situações de contratos, tanto de locação quanto de compra e venda, que acabaram nos seguindo por algum motivo e esses contratos não existiam cláusulas de rescisão, né? Eles simplesmente se apoiavam na irrevogabilidade e irretratabilidade do contrato, né? Numa situação extrema, onde que não exista, tanto na locação quanto na compra e venda, um entendimento ou uma situação muito específica que a pessoa, sei lá, comprou um imóvel, fez parte dos pagamentos, perdeu o emprego e não conseguiu financiamento, sei lá, uma situação dessa. Esses contratos, o senhor acredita que, indo de fato a uma demanda, pode existir alguma interferência do judiciário apontando que seja um contrato de caso fortuito ou força maior, alguma coisa assim? O judiciário, já até aproveitando aí na possibilidade de o senhor falar do que o senhor estava estudando ou lendo, que inicialmente eles estavam querendo fazer forçosamente aí uma situação entre as partes, né? Como é que o senhor vê isso? Essa cláusula, não existe essa cláusula de rescisão no contrato, existe só uma irretratabilidade e irrevogabilidade e, de fato, esse contrato vai ser demandado. Paulo, são questões difíceis de fazer uma análise sem apreciar o instrumento caso concreto. Tá? Eu vou, dentro do que você questionou, mas sem querer dar um parecer para esse ou para aquele outro caso específico, vamos analisar alguns pontos que são importantes para quem for apreciar cada situação dessa. Tá? Primeiro, nós temos, dentro do que você me falou, um contrato com cláusula de revogabilidade e retratabilidade, em que não haveria, em tese, aí, a previsão de rescindir o contrato. Tá? Como que a legislação vê esse tipo de situação? Tá? Nos contratos em que haja uma previsão de revogabilidade e retratabilidade, nós temos, dentro do Código Civil, o artigo 475, que ele diz o seguinte: a parte, não ação exata, mas o espírito do artigo diz o seguinte: a parte que cumpriu com a sua obrigação ou que teve a prestação descumprida, né? Então, a pessoa que vendeu um imóvel, entregou um imóvel para o comprador, e esse comprador deixou de pagar o preço, retratável, esse vendedor ele pode optar o que quiser, né? Como ele é a parte inocente, ele pode dizer o seguinte: olha, o contrato é revogável
eu não quero de volta receber, eu quero que você seja condenado a pagar o preço que você me deve, com multa, com juros. Depois, se eu for ter que pegar esse imóvel de você, mandar esse imóvel para um leilão para receber o que me falta a ser pago, ele pode seguir dessa forma, ou inclusive discutir outros bens desse devedor. Tá? Por outro lado, esse vendedor, né, também pode exercer o direito dele, dizendo o seguinte: o contrato é revogável e intratável, mas quem cumpriu foi a outra parte, eu quero o meu imóvel de volta. Do comprador aí com alguma penalização para ele, né, uma multa, retenção de alguma parte. Recentemente, a legislação alterada nesse sentido, das vendas de venda e compra de imóveis na planta. As incorporadoras sofreram muito com extratos, né, por conta das crises aí que tivemos recentes, né, tivemos impeachment, tivemos uma série de outras crises financeiras aí recentes que também motivaram muitas rescisões de contrato. E as incorporadoras, as construtoras, disseram o seguinte no judiciário: olha, eu vendi um apartamento de um valor expressivo, e eu estou com o prédio quase pronto, falta 2 meses para entregar o prédio. Todo o dinheiro que eu recebi, eu coloquei nessa construção. Todo o dinheiro que entrou da venda das unidades, eu investi no empreendimento. Aí vinha o judiciário e falava: olha, o teu cliente ele não quer mais o apartamento, você é obrigado a devolver o dinheiro que ele te pagou à vista, você recebeu em 60 vezes, mas você é obrigado a devolver à vista, e a multa que você pode cobrar não pode passar de 10%. Né? Então, muitas empresas, muitas construtoras, incorporadoras, tiveram um problema enorme com o fluxo de caixa, muitas vezes ficaram inadimplentes com o prédio feito, com tudo entregue, porque tinha que devolver o dinheiro de forma integral para alguns clientes. Só que o dinheiro que a incorporadora recebia não ia para o bolso dela, ia para o empreendimento. A parte do lucro do empreendimento, que iria para o bolso da incorporadora, é uma parte diminuta frente ao investimento imobiliário. Nós, profissionais que atuamos no ramo imobiliário, nós sabemos que o volume de recurso envolvido nos empreendimentos é um volume enorme. Você movimenta milhares de empregos, né? Às vezes tem empreendimentos que gera uma mão de obra enorme, né? Tanto que a construção civil é um dos carros-chefes aí, sempre dos governos para tirar o pessoal do desemprego, fomenta a construção civil. Por quê? Porque é uma atividade que demanda muito recurso. É uma atividade que demanda produção de materiais, produção da própria construção, a manutenção, a geração de emprego, geração de tributos, geração de contribuições sociais, enfim. E a legislação que foi alterada foi no sentido de que as consultoras incorporadoras pudessem colocar em seus contratos até 50% de multa no caso de rescisão. Por quê? Porque o legislador, o Congresso, entendeu que a atividade de construção não pode ficar sujeita à vontade do consumidor. Eles tratavam o consumidor de apartamentos, de unidades residenciais, muitas vezes até de unidades comerciais, como consumidor daquela pessoa que vai no supermercado e compra um produto qualquer de R$10, que depois ele vai lá no balcão e troca porque está com defeito. Não é isso. Né? Eu acho que tem que tratar os iguais e os diferentes de forma proporcional. Não pode tratar a venda e compra de um apartamento por impulso. Por exemplo, sujeitando um contrato de um exemplo, tá? Até fugindo um pouco da questão de locação, mas o sujeito que compra um apartamento, vai no stand de venda, compra um apartamento, pela lei do consumidor, ele pode, dentro de 7 dias, chegar lá para a consultora e falar: olha, desculpa, mas eu me arrependi, eu não quero mais. Eu tenho 7 dias para desistir da compra. Tudo bem, mas espera aí. A compra de um apartamento não é a compra de uma televisão, de um aparelho de som que você vai na loja, devolve.
o custo dessa empresa para receber o produto de volta é pequeno. Quando você compra um imóvel, você envolveu o departamento jurídico da empresa, você envolveu um corretor, você tem que pagar a comissão desse corretor, né? E o custo de tudo isso, quem que vai arcar? Então, que a atividade imobiliária ela tem que ser analisada com o devido respeito. Eu acho que ninguém pode alegar que comprou um imóvel por impulso. Eu acho que é uma compra pensada, tem que ser uma compra decidida, tem que agir com responsabilidade, tem que agir com certeza. Porque do jeito que estava sendo tratado, né, que agora foi corrigido com essa penalidade, é isso. É a necessidade de se enfrentar a questão imobiliária com o devido respeito. Outro exemplo que há alguns anos atrás a gente viu muito, eu não sei na imobiliária, Paulo, se você chegou a ver algum caso, o cidadão ele comprava um imóvel, pagava o corretor, pagava o sinal lá para a construtora, depois ele entrava com uma ação pedindo a devolução da comissão do corretor, porque quem teria que pagar seria a construtora. Horas. Quando ele está definido o preço do imóvel é esse, tem um custo de imobiliária. Por que eu não vou pagar esse custo? Porque a lei fala que é o vendedor. Peraí, se o vendedor for pagar, o custo para o cliente, para o comprador, vai ser maior. Por quê? Porque ele teria que dar o dinheiro para a construtora ia receber esse recurso, ia ter que pagar os impostos sobre o valor da comissão do corretor, para depois ele pagar o corretor, para o corretor pagar também os impostos dele. O corretor também paga imposto. Então, essa questão da rescisão dos contratos, né, da possibilidade de rescindir ou não rescindir o contrato, esbarra em situações parecidas com essa. Por quê? Porque os reflexos de uma rescisão dentro do pesados, são caros, né? Então, a minha sugestão sempre é a seguinte: você tem um contrato que não prevê a rescisão, você tem que tomar cuidado e a parte contrária ela pode querer exigir o cumprimento do contrato ou a sua rescisão. Isso você vai ficar sujeito à vontade da parte inocente. 475 do Código Civil. Nos casos de locação, por exemplo, a rescisão hoje dos contratos de locação, elas estão da mesma forma como sempre tiveram. Você não pagar o teu aluguel e você não combinar o desconto com o senhorio, vai te sujeitar. Tá me ouvindo, Paulo? Paulo? Tô sim, Rafa, desculpa, deu um probleminha aqui. Estava te ouvindo sim, tranquilo. Você estava falando das locações. Então, eu estava falando da questão das locações, né? Então, se você não negociou com o seu senhorio, você não ajustou, como vai ser seu aluguel, o seu pagamento, a condição que você tem a oferecer, não foi combinado, se você não cumprir as suas obrigações contratuais, você vai estar sujeito ao despejo, né? Você vai estar sujeito aí a ter que desocupar o imóvel em meio a essa situação toda, né? E aproveitar um pouco disso, né? Dessas rescisões, que a gente até comentou, a gente conversou alguns dias atrás sobre esse projeto de lei que nos assustou um pouco, mas ainda não foi temos acho que 70, 80 emendas de outros deputados, senadores, etc. É um projeto lá do Antônio Anastasia, sobre o jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado. Ou seja, uma lei que vai interferir nos contratos que estão em vigência, vai interferir nos contratos, nas relações privadas existentes. Eles estão querendo criar um processo automático, vamos dizer assim. O que nós estamos fazendo hoje da negociação caso a caso, o Congresso está querendo interferir
e criar uma regra geral para todos, né? Uma das regras inicialmente prevista lá no projeto era que os inquilinos de imóveis residenciais não precisariam pagar aluguel e não poderiam ser despejados, né? Então, o Congresso, muitas vezes, nós temos aí alguns legisladores que diziam, né, ou tentam fazer cortesia com o chapéu alheio. Hoje, nesse projeto de lei, né, que está em trâmite lá no Congresso Nacional, nós temos, com relação à rescisão e resolução dos contratos, algumas disposições, né? Vou dar um exemplo aqui, são 3 dispositivos muito curtos, né? Na questão da rescisão dos contratos, essa lei, se ela entrar em vigência como ela está, ela diz o seguinte: as consequências artigo 6º, as consequências decorrentes da pandemia do coronavírus nas execuções dos contratos, incluídas as previstas no artigo 393 do Código Civil, não terão efeitos jurídicos retroativos. Não se consideram fatos imprevisíveis para os fins exclusivos do artigo 317, 378, 379 e 480 do Código Civil o aumento da inflação, a variação cambial, a atualização ou a substituição do padrão monetário. Parágrafo 1º. As regras sobre revisão contratual previstas na Lei 8.078, de 1990, Código de Defesa do Consumidor, e na Lei 8.245, de 91, que é a Lei das Locações, não se sujeita ao disposto no caput desse artigo. Para os fins dessa lei, as normas de proteção ao consumidor não se aplicam às relações contratuais subordinadas ao Código Civil, incluindo aquelas estabelecidas exclusivamente entre empresas ou empresários. E aí vai, das locações dos imóveis urbanos, ele fala que não será concedida liminar para a desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, que refere ao artigo 59, parágrafo 1º, inciso 1, 2, 5, 7, 8 e 9 da Lei 8.245, até 30 de outubro de 2020. Ou seja, então, o Congresso está tentando criar regras, né, que afetam diretamente a relação privada. Isso eu acho muito ruim. Particularmente, eu acho muito ruim. Por quê? Porque muitas situações que hoje a gente vê nas negociações, né, infelizmente, tem empresas, tem ramos, tem inquilinos que estão tentando se aproveitar da situação e muitos, de forma, lamentavelmente, de forma injustificada, né? Então, é importante que as relações privadas sejam mantidas dentro do âmbito privado. Eu acho que o Estado tem que se preocupar com as questões de ordem pública, não as questões... O que o Estado tem a ver com a relação locatícia de um conjunto comercial de uma empresa multinacional com um fundo de investimento imobiliário? Não vejo razão. Né? Quem que é esse? Quem é o autor desse absurdo aí? Tem nome Então, esse maluco aí? Esse projeto inicialmente... Alô? Oi, estou te ouvindo. Esse projeto inicialmente foi proposto pelo senador Antônio Anastasia. E a redação inicial previa, inclusive, o não pagamento de aluguéis, né? Então, o próprio senador retirou alguns dispositivos do seu projeto inicial depois das manifestações aí populares, né? Nós temos aí uma grande preocupação com o andamento desse projeto de lei e se esse projeto seja... Tá. Bom, voltando um pouquinho, né, tivemos uma falhazinha aí na comunicação. Nós estamos falando sobre o projeto e que esse projeto foi do senador Antônio Anastasia.
que inicialmente previu aí, inclusive, o não pagamento de aluguel de imóveis residenciais aos seus proprietários. Enfim, tiveram várias e várias manifestações contrárias, muitas discussões, né? Inclusive algumas acaloradas, aí, pelo que a gente viu na mídia. E tiveram também, durante esses últimos dias, dezenas de emendas e propostas e ofícios, enfim, de outros parlamentares para que fosse alterado o texto. Tá? Mas ainda é um texto que não foi votado, né? não está em vigência, não tem uma lei vigendo com esse objeto, né, que é essas disposições transitórias. Outros países, como a Alemanha, a França, aprovaram algumas coisas de ordem de intervenção privada, mas não sei a profundidade, não tive oportunidade de analisar, mas eu vejo com preocupação qualquer interferência do Estado nas relações privadas, principalmente aquelas que envolvam empresas, né? Eu acho que as empresas têm que ter autonomia para decidir e formalizar aquilo que adequa à sua realidade, né? Eu acho que a concessão de um salvo-conduto aí por parte do legislativo, em que ninguém possa sofrer uma ação de despejo, um pedido de liminar, por exemplo, até outubro, eu acho, ao meu ver, eu acho abusivo, né? Eu acho que proprietário nenhum, e a gente que vive isso, né, Paulo? A gente que trabalha dentro do ramo imobiliário, nós sabemos que proprietário nenhum de imóvel, proprietário nenhum, seja ele pessoa física ou jurídica, ou mesmo uma empresa de investimento, quer perder o seu inquilino, quer perder o seu cliente, quer perder a locação do seu imóvel, sua fonte de renda. Eu acho que qualquer ação de despejo, qualquer medida judicial visando a retirada de um inquilino é o último recurso. Então, o Estado interferir numa situação dessa, eu acho lamentável. Eu acho que verdadeiro absurdo. Verdadeiro absurdo. Conhecendo o mercado imobiliário, conhecendo a real intenção dos seus proprietários de imóveis alugados, é sempre de manter a locação, sempre. Tanto que a grande maioria, né, eu posso dizer aqui pelos meus clientes que praticamente a unanimidade dos proprietários estão sendo condescendentes, estão abrindo mão de receita, abrindo mão de aluguel, concedendo prazo, estendendo, parcelando, fazendo de tudo para manter as relações com os inquilinos. E aí vira um senador criar uma regra interferindo no direito privado, eu acho, para dizer o mínimo, lamentável ou sofrível aí que a gente tem que se sujeitar a isso. Mas, enfim, vivemos num país democrático, né? Vamos rezar aí, esperar e apresentar nossas manifestações para que não seja isso. Só nos resta lembrar o nome dele, Antônio Anastasia. Ele é de Minas Gerais, né? Isso. Inclusive, no próprio andamento do Senado Federal, tem lá uma pesquisa, né, própria. Quem não conhece, se entrar no site do Senado Federal, qualquer proposta legislativa tem uma enquete que você pode votar se você aprova ou desaprova aquele projeto. E esse projeto tem 10 mil reprovações e 300, 500 aprovações. Então, eu acho que até não foi levado a voto isso por conta dessa rejeição que foi manifestada dentro do próprio processo legislativo. Ele deve ser inquilino de um monte de imóvel aí, está legislando em casa própria. Aí. Mas, enfim, não vamos perder tempo com essa gente aí, porque a gente sabe que com eles são dois pesos, duas medidas, para eles e para nós aqui, né? E quando eles resolvem falar alguma coisa para nós aqui, vem essas pérolas aí que a gente
só tem a repudiar mesmo. Mas, Rafa, nós estamos se estendendo bastante aqui para a gente não ficar muito longo, né? Muitíssimo obrigado aí pela sua participação, foi super esclarecedora. E eu gostaria que você fizesse as suas ponderações finais, né? As suas sugestões, enfim, o que devemos fazer ou continuar fazendo, né? Eu já entendi que todos os interessados, né, qualquer que sejam as partes, têm a intenção em manter suas vendas, as suas locações ativas, né? E as suas considerações finais para que a gente possa, principalmente, né, como intermediários, deitar a cabeça no travesseiro e dormir um sono gostoso e poder, sem dúvida nenhuma, sugerir aí para as partes que a gente atende aí a melhor situação. Bom, Paulo, queria agradecer você aí, né? Esse bate-papo é sempre importante, a gente acaba sempre aprendendo mais do que qualquer outra coisa que a gente possa esperar, né? Acho que solução dos problemas a gente sempre vai ter que buscar, mas esse bate-papo sempre traz aí uma experiência nova, né? Nós temos vivido aí com vocês das imobiliárias um momento muito difícil, um momento que está mostrando a união dos profissionais, seja de qualquer uma das partes, né? Seja os departamentos jurídicos aí dos inquilinos, dos proprietários. Nós estamos nos unindo dentro de um objetivo comum, que é transpor uma dificuldade. Eu acho que, via de regra, todas as partes, todas as pessoas estão tentando minimizar o máximo possível o reflexo de tudo que estamos passando. Mostra como é importante ter uma boa assessoria imobiliária, ter um bom corretor, ter uma boa administradora de imóvel, ter uma empresa que consegue dar suporte para o cliente, atender a sua necessidade, movimentar esse cliente. Eu acho que vocês, corretores, passando essa fase, vocês vão ter uma grande procura de empresas, de pessoas querendo se adaptar à nova realidade que vai vir. As empresas, como você falou, hoje as pessoas trabalham de qualquer lugar, né? Eu acho que muitas empresas vão readequar as suas áreas de atividade, os seus escritórios, vão adaptar a sua forma de trabalhar, a forma dos seus prestadores participarem dos seus negócios. Eu acho que as imobiliárias terão um trabalho fundamental no atendimento dessas empresas para que adequem os seus espaços, para que adequem as suas novas realidades. O mundo que a gente conhece não vai voltar mais. Eu tenho falado com empresas, com clientes que viram que os seus colaboradores muitas vezes podem trabalhar parte em casa, parte dentro da empresa, e não vai voltar ao que era antes. Então, muitos espaços vão ficar assim vazios. Por outro lado, muitos espaços vão passar a ser ocupados por empresas que vão exercer outras atividades eletrônicas, atividades de e-commerce. As imobiliárias vão contratar muita gente como vocês aí, né, Paulo? Deu exemplo do trabalho legal que vocês fazem dessa visita virtual. É óbvio que essa visita virtual ela não surge no site da empresa, da imobiliária, né, da First, com passe de mágica. Você tem um grupo de profissionais que prestam serviço para vocês, fotógrafo, enfim, editores, enfim, vocês contratam aí uma série de serviços de tecnologia. Então, eu acho que muita coisa vai mudar, muita coisa para o bem, muita coisa. Temos que ter um otimismo aí que essas alterações vão movimentar o mercado. Eu acho que as próprias pessoas, né, hoje tendo que viver dentro de suas casas, eu acho que estão reavaliando os espaços em que moram, eventualmente vão querer mudar para outros imóveis. Muitas pessoas que moravam num imóvel menor vai querer mudar para um imóvel que ele possa montar o seu
home office, de forma confortável, vão ter a necessidade de ter um espaço de trabalho dentro de suas casas. Muitas casas não têm esse espaço. Muitas casas, muitas pessoas vão querer fazer essa mudança por conta disso, né? Enfim, eu acho que vai ter muita coisa, vai ter muito negócio imobiliário. Eu acho que as construções vão continuar acontecendo. Eu acho que os projetos das construções vão ser modificados. Nós temos um cliente que está lançando um empreendimento agora, criou um espaço, eu achei até interessante, foi eu que fiz um memorial de incorporação, e um dos pavimentos conta com uma lavanderia coletiva e com um coworking, né? Então, imagina, você morar hoje num edifício, antes você tinha necessidade de ter um apartamento e a garagem para o seu veículo. Hoje, muitas vezes, o cara vai preferir morar num prédio em que ele não precisa de garagem, mas ele prefere ter um espaço de coworking que ele vai trabalhar, morar e trabalhar no mesmo endereço. Então, ele não vai ter a preocupação de locomoção. Então, isso é um exemplo de que os produtos imobiliários vão ter que acompanhar também essas mudanças, né? E os corretores, óbvio, vão ter que continuar com a luta para encontrar aí um imóvel, né, seja para alugar ou para vender, para essa nova realidade, essa nova necessidade. Paulo, obrigado a você. Prazer sempre estar falando contigo e espero que passemos por isso logo para marcar um almoço das velhas sextas-feiras que ficaram aí um pouco para trás. É verdade. A gente brincou aqui bastante vezes que vamos tomar um café, você pega teu café aí, eu pego meu café aqui que acabou já. Vamos deixar isso para momentos que a gente não precisa, porque o estar junto sempre vai ser importante, né? É isso aí. E com certeza nós vamos estar logo, logo junto aí, doutor Rafael. Muito obrigado novamente, espero que tenha sido esclarecedor para todo mundo. Eu vou tomar liberdade, se assim o senhor me permitir, de colocar os seus contatos embaixo das descrições, para que possam contatá-lo, qualquer dúvida que tiver. E eu tenho certeza que todos vão estar super bem assessorados, que o doutor Rafael é aquele advogado que ele entra no processo para ajudar, ele não entra no processo para criar dificuldade. Porque é muito comum isso também, a gente não vai estender aqui nessa situação, mas eu fiz questão de trazer o senhor, porque o senhor é dessas pessoas que entram para ajudar, né? E entram para resolver, não entram para tumultuar o processo. Um abraço grande, Rafael. Obrigado, Paulo. Um abraço. Fica com Deus.